gente! Hoje eu vim falar de mais uma estratégia para voltar à proposta alimentar da sua dieta. Não sei qual tipo de proposta você está fazendo. Aqui no canal a gente fala bastante sobre uma alimentação mais baixa em carboidrato e também mais baseada em comida de verdade. Quem já tá aqui faz tempo, e tem muita gente que está, já me ouviu falar de outras estratégias para voltar à alimentação saudável, à sua dieta. Uma delas é o jejum intermitente, que eu já falei aqui algumas vezes, que eu já utilizei e ainda utilizo, dependendo do momento onde eu estou, para voltar à alimentação, porque eu acho que dá uma centrada. Você vai restringir a sua alimentação a 8 horas, 6 horas, depende da estratégia que você está utilizando, mas é um pouco mais restrita. E a estratégia do ovo também segue essa lógica, porque afinal você vai comer basicamente ovos e folhas e algumas vezes queijo se você decidir por comer. Eu já expliquei essa estratégia aqui em um outro vídeo com um vlog bem explicadinho. E essas duas estratégias, elas são ótimas, principalmente para quem já vem adaptado a uma alimentação low carb, a uma alimentação mais baseada em comida de verdade, enfim, tá com a cabeça centrada, que é uma coisa que eu falei há alguns vídeos atrás. Se você voltar lá, você vai entender também o que é, aonde está o seu foco. É muito legal. Então, dependendo de como está seu psicológico, sua vida, essas estratégias funcionam, principalmente porque elas são estratégias pontuais. Mas, pra quem está vindo de uma loucura na alimentação, tipo eu fiquei por alguns meses, fiquei indo e voltando pra alimentação saudável, comi muita farinha, muito açúcar, muitos industrializados, enfim, tava toda errada. Quando a pessoa está assim, é mais difícil você voltar a uma alimentação mais certinha de uma hora para outra, ou então utilizando essas estratégias que eu mencionei. O que acontece é que pessoas como eu, e eu tenho certeza que tem muita gente aí que tá nessa jornada junto comigo, e que já seguiu uma alimentação low carb, uma alimentação mais baseada em vegetais, por muito tempo e se adaptou a isso, e no passado fez, sei lá, 1, 2 ou 3 refeições ao dia, fez jejum com muita naturalidade, comia só com fome, respeitava a saciedade. A gente acha que todas as vezes que a gente sai da proposta por muito tempo e tenta voltar, a gente tem que voltar da onde a gente parou. Isso é um grande erro. Eu acho que eu errei muitas vezes nesse quesito, porque eu me cobrava demais voltar da onde eu parei. E o corpo não é assim, ele exige uma adaptação. Então, às vezes, o ideal é que a gente mude um pouco a nossa proposta para poder então voltar com calma e gradualmente a uma alimentação mais saudável e, sei lá, low carb se você preferir, ou mais, não sei, equilibrada e baseada em vegetais. Então, uma das coisas que eu fiz pra voltar à alimentação, e hoje em dia eu já tô até bem mais low carb do que no início, é aumentar a quantidade de carboidratos que eu ingeria no dia. Parece estranho e parece um retrocesso, vamos dizer assim. Mas na verdade não é. Porque se você comparar a quantidade de carboidratos que tem num bolo, num salgadinho, ou sei lá, em farinha, açúcar, ou qualquer coisa que você tenha comido muito nos últimos tempos com comida de verdade, ou seja, com carboidratos do bem, né, raízes, frutas doces, alguns grãos, leguminosas, e você for fazer essa troca, a quantidade de carboidrato vai ser drasticamente menor, porque carboidratos do bem, mesmo em grande quantidade, tem menos carboidrato do que qualquer outra coisa que seja industrializada, qualquer um desses outros exemplos que eu dei, né, bolo, salgadinho, sei lá, qualquer coisa que seja processada, além da qualidade do carboidrato ser totalmente diferente também. Então, carboidratos do bem, que eu chamo, né, que são raízes, leguminosas, alguns grãos, que eu não gosto muito, mas também pode ser utilizado, e frutas doces, são absorvidos pelo nosso organismo de forma muito mais lenta, e o nosso organismo está preparado para receber esse tipo de alimento em pouca quantidade e de forma muito normal.
enquanto as outras coisas que são industrializadas têm um impacto muito forte no nosso organismo. Então, se a gente for fazer essa troca, e a gente está fazendo, né, já que a gente está voltando à proposta alimentar, isso já vai ser muito, mas muito benéfico para a nossa saúde, né? Muitas vezes a gente consegue perder peso mesmo comendo uma quantidade de carboidrato um pouco maior do que uma proposta mais low carb, e sem contar que vai ganhar saúde. E foi isso que aconteceu comigo. Eu acrescentei sim um pouco de carboidrato, principalmente vindo de raízes, que eu acho que é a fonte mais legal, carboidratos limpos, e tirei todas as porcarias que eu estava comendo. E essa troca já fez muita diferença e o meu corpo também já foi se adaptando a absorver carboidratos de forma mais devagar e voltar a utilizar a gordura como fonte de energia e não os carboidratos, né, a glicose que vem dos carboidratos simples. Então isso já me ajudou muito. Hoje em dia eu já baixei um pouco a quantidade, então já tô mais low carb. E mesmo comendo essa quantidade de carboidratos maior que eu falei, eu ainda assim estou low carb perto do cenário que estava anteriormente. Regado aqui, chocolate, sorvete, essas coisas. Então faz diferença. Sem contar que a gente sabe, carboidratos vindo de comida de verdade, eles são muito saudáveis. Então ninguém engorda de comer banana, cenoura e batata doce. Não, você nunca vai ouvir alguém te falar isso. Tá, engordei porque comi muita batata doce. Não, né? Engordou porque comeu muito bolo, refrigerante, essas coisas. Então, não precisa ter medo. A quantidade, obviamente, você tem que procurar um nutricionista ou usar o bom senso, né? Ir comendo aos poucos e vendo como seu corpo vai reagir. E depois, se você preferir, você vai diminuindo essa quantidade, como eu fiz. Uma outra coisa que eu fiz que também ajudou muito foi comer com mais frequência, o que também parece estranho pra gente que faz low carb, que come só com fome, que respeita a saciedade, enfim. É estranho, mas dá super certo. Por quê? Porque quando a gente não come e, teoricamente, passa fome ou fica muito tempo sem comer, quando a gente deixa chegar a um nível de estar com fome e ainda está se adaptando, o que a gente tem vontade de comer como primeira opção? Um sorvete, um bolo, ou a primeira coisa que a gente vê na nossa frente. Então, se a gente comer um pouco antecipadamente, o que eu não gosto disso, tá? Eu estou falando aqui da estratégia para voltar, lembrando sempre. A gente vai comer com mais frequência, né? Antecipar um pouquinho a fome, talvez. Até porque a gente vai ter fome com mais frequência nessa etapa. E tentar passar o menor tempo possível com fome. Então, vai comer e não passar fome. Comer mais quantidade, um pouquinho mais de carboidrato, até você ver que está mais, né, tranquilo, com a mente mais sã e sem esses desejos loucos por açúcar e, sei lá, farinha e refrigerante. E como uma última estratégia que eu utilizo e que eu acho que super dá certo é que, mesmo comendo um pouco mais de carboidrato durante o dia, eu não como carboidratos pela manhã, porque eu acho que dá uma me atiça, sabe? Então eu tento fazer uma refeição bem low carb, geralmente são ovos, às vezes eu como ovos com algum tipo de vegetal, ou com um pouquinho de cottage, coentro, é uma combinação que eu adoro, boto sal, pimenta do reino, um pouquinho de azeite, dependendo do dia. Então eu tento fazer uma alimentação bem low carb no início do dia, porque eu acho que segura mais a fome e deixa a minha cabeça mais sã durante todo o resto do dia. Eu já falei isso aqui outras vezes e essa estratégia eu continuo utilizando. Então eu acho que com essas 3 estratégias eu voltei a conseguir comer comida de verdade com prazer e sem passar fome, e agora já tô voltando à minha forma natural, né? A que eu sempre falei aqui, comer com fome, comer menos carboidrato, respeitar a minha saciedade, enfim. Mas essas estratégias que eu mencionei fizeram com que eu ficasse mais centrada e conseguisse aproveitar mais o sabor e a qualidade de uma comida de verdade e voltar à proposta que eu gosto, que é comer vegetais, carnes e comida de verdade na maior parte do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês coloquem em prática quem tá com dificuldade para voltar aí à alimentação, né? Quem precisa perder aqueles quilinhos, que ganhou porque se perdeu no caminho, enfim. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir pra mim esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.